a compartilhar comigo a leitura da palavra de Deus. Há alguns dias o Senhor tem falado ao meu coração, e ainda essa semana Fernanda falou sobre isso aqui, e nós inclusive falamos a palavra desse ano para nós. Eu gostaria de convidá-lo a abrir a Bíblia Sagrada, o Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15, 2 versos apenas. Verso 8, 9, aliás, 3, né? De 8 a 10. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versos de 8 a 10. Ou, qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos digo de que igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Todos conhecemos esse texto. Sabemos que uma dracma era uma moeda grega e que ela também tinha a sua natureza romana, era o valor equivalente ao valor grego e era o equivalente a um trabalho braçal, seu valor. E ela se consistia, essa parte histórica dela, no que dava a um soldo, um dia de soldo de um soldado romano. Era essa a história. Esse é o significado, o valor que se dava a uma dracma. Apenas para a gente entender e saber do que se trata, só para lembrar, eu sei que você sabe disso, mas só para a gente relembrar. Mas eu estava pensando esses dias, alguns meses atrás, que esse ano é o ano que nós estamos traz a dracma perdida. E o Espírito Santo, ele é tremendo, ele fala-nos de maneira muito extraordinária. E 3 coisas interessantes nesse texto, quero destacar com os irmãos hoje, marcam na vida dessa mulher. Nessa parábola que Jesus conta. Na verdade, são 3 parábolas. Fala-nos aqui do filho, fala-nos aqui também desse rapaz aqui, e ainda tem a terceira parábola que forma a tríade das parábolas do filho pródigo, né? Que forma então do pecador. Mas aqui nessa parábola há um alerta para nós. E eu estava pensando na aplicação na vida. Porque o texto diz que essa mulher perdeu a dracma dentro da própria casa. Ela não perdeu na rua, ela não perdeu no trabalho, ela perdeu dentro de casa, onde ela residia. Isso eu estava pensando. Casa é lugar de habitação, é acesso reservado, só você acessa a sua casa. Só você acessa os cômodos da sua casa, de uma maneira intimista, de uma maneira reservada. Os ambientes da sua casa lhe pertencem. Estranhos não podem entrar na sua casa. Mas esta mulher, ela perdeu dentro da sua casa uma das 10 dracmas. Ela perdeu no seu próprio ambiente. Não foi que ela foi ao mercado, não foi que ela foi à faculdade, não, ela perdeu dentro de casa. Ela perdeu no território que ela conhecia. Ela não perdeu num território estranho. Não sei se já aconteceu com você, de você guardar algo tão bem guardado que depois você não sabe onde guardou. Você fala, meu Deus, aonde eu coloquei isso? Às vezes é documento,
Às vezes é um objeto, você fala, onde eu guardei? E olha que quando a gente está de cabeça quente, você procura, pode e não vai achar. Aí um belo dia, sem querer, você abre uma gaveta, caída atrás, e fala, estava aqui a bendita da chave, estava aqui, bendito do cartão, que eu tive que pedir segunda via. Esta mulher, ela tem 10. Não vamos entrar no mérito aqui das dracmas, se era ornamento, se era dote, ou se aplicava-se aqui a questão daquilo que ela tinha em relação ao seu sustento. Mas o texto diz que ela, dentro da sua casa, no seu ambiente, no seu local de habitação, no reservado dela mesmo, ela perdeu. Ela perdeu essa dracma no dia a dia. Ela perdeu para ela mesma. Ela perdeu no próprio ambiente da vida. Não foi alguém que entrou na casa dela e furtou a dracma. Até porque ela vai encontrar. Não foi um estranho que entrou lá e furtou. Não, ela não emprestou para ninguém. Não. O texto diz que ela perdeu dentro de casa. Ela no seu ambiente reservado, ambiente de vida. É no dia a dia. Ela não sabe aonde caiu. E tem algumas coisas que vão nos levar aqui a uma compreensão de Deus quer nos trazer. Qual foi a causa que fez com que essa mulher tivesse perdido essa dracma? Talvez foi a negligência. Pode ser. Talvez foi a falta de atenção. Também pode ser. Mas ela só percebeu o seu valor quando ela perdeu. Não sabia, talvez não tivesse noção de valor. Tem coisas que a gente não consegue valorizar. Ela, simplesmente, o texto diz que dentro da sua casa, ela consegue perder aquilo que era dela, que foi dela. Ela perdeu, e quando ela perde, ela se dá conta, o que eu perdi? Mas ela tinha 10. Por que ela vai se importar apenas com uma dracma, se ela tinha 10? Ela ficou com 9. O que essa dracma tinha de tão especial? Por que ela entrou nesse desespero para procurar essa dracma? Qual a razão, já que ela já tinha dado como fato que perdeu a dracma? Aí o texto diz que ela teve que varrer a casa. A gente percebe que a combinação de escuridão e desleixo traz uma condição ideal para acumular sujeira. Traz uma condição de as coisas se acumularem. E de repente você não consegue encontrar mais algumas coisas. E a sujeira ela acaba poluindo, contaminando o ambiente. E quando a pessoa, nesse caso aqui, esta mulher, diz o texto que ela precisou trazer a sua candeia. Ela precisou varrer a casa porque ela não tinha ideia aonde poderia estar a candeia. E o texto mostra para nós aqui que quando a pessoa tem disposição, ela tem no coração o desejo de procurar, ela pode reencontrar. Mas precisa ter no coração o desejo de correr, de buscar, de ir atrás. E esta mulher, ela nos mostra que é interessante o fato, porque para ela, aquela dracma, ela possuía um valor acima do determinado. O valor de uma dracma era equivalente a um dia de trabalho, a gente sabe disso. Mas podia ser que para ela aquela moeda tivesse um valor muito maior do que a expressão monetária. Se nós fôssemos pensar como ornamento da sua família, um dote da sua família para ela, valia muito mais uma moeda do que um dia de trabalho. Aquilo pode ter sido um pai que doou, uma mãe, um tio que doou, mas para ela, aquela dracma fazia todo sentido ela reencontrar. E a gente percebe que tem coisas que têm preço, mas não têm valor. Mas existem coisas de valor que não têm preço. Ela tinha 9.
ela fica desesperada e ela passa a procurar essa dracma, porque essa dracma tem um valor diferenciado para ela. E aí o texto também diz que ela pratica aqui o segundo observação tácita nesse texto. Ela pratica diligência. Ela procura com esmero para reencontrar, e ela faz todo o esforço. E ela reconheceu que ela não foi vigilante, ela não foi cuidadosa para guardar a dracma. Por alguma razão ela abriu mão, ela não percebeu, porque a dracma, quando caiu, deve de ter feito algum ruído, mas ela não percebeu. E o texto diz que ela de fato reencontrou, mas não reencontrou na primeira tentativa. Ela teve que fazer alguns esforços para reencontrar. E quando ela faz esses esforços, ela vai cavando situações que vão lhe levando a reparar onde possivelmente poderia ter caído aquela dracma. E ela reencontra, mas o texto deixa claro para nós que ela precisou se esforçar. Não foi simplesmente, vou ver se está ali. Ela não achou na primeira, não achou na segunda, mas ela teve que procurar. O texto diz que ela precisou abrir, pegar a candeia, varrer a casa para poder achar. É interessante que ela não desistiu na primeira vez que ela não achou a candeia. Esse é um dos grandes problemas do ser humano, que às vezes na primeira a gente já desiste, na segunda, no máximo eu vou até a terceira, e abrimos mão daquilo que Deus colocou, daquilo que Deus nos entregou, a dracma que você tem, aquilo que Deus te dá. O texto diz que ela agiu com persistência, ela caminhou, ela trabalhou, ela varreu a casa, ela pegou a candeia, passou por todo o solo. E uma casa, na época dessa aqui, a maioria das casas era de chão batido, então ela tinha vários buracos, fissuras no chão. Poderia ser que essa candeia tivesse entrado justamente numa fresta, mas o texto vai mostrar que ela teve persistência, ela não desistiu. Porque o que essa dracma tinha de diferente? Por que essa mulher fez todo esse esforço por causa de uma dracma? Visto que o texto dito por Jesus na parábola pontua o esforço dela e aponta também o fato daquilo que ela celebrou quando encontrou. Ela usou dos seus meios, usou das suas ferramentas, usou daquilo que ela tinha em mãos. Ela não tinha um aspirador de pó, ela não tinha algo succiono que pudesse fazer coisa diferente, não. Ela usou dos meios que ela tinha para poder achar aquela dracma. E aí, o texto também mostra que ela demonstrou arrependimento por ter perdido e sinceridade com o desejo de reencontrá-la. Esse é o contexto primeiro que nós encontramos nesse texto. Quando ela perde, ela demonstra arrependimento. O que eu fiz? Onde que caiu que eu não percebi? E aí ela tem uma sinceridade no coração. Falei, eu preciso reencontrar essa dracma. E ela faz. A Bíblia não diz quantas vezes ela procurou. A Bíblia não diz como ela procurou, com mínimos detalhes, mas diz que ela pegou uma candeia, varreu a casa, entrou luz dentro de casa, até que ela encontrou. De fato, deve ter sido um trabalho exaustivo. Uma candeia não era tão potente assim. E uma dracma era uma moeda pequena. Não era tão clara como é as nossas moedas aqui. Ela era meio escura. Era muito fácil de se perder. Mas o texto bíblico que lemos diz que esta mulher, ela manifestou desejo de reencontrar. E o terceiro e último ponto para nós, nessa primeira parte, diz que releva para nós que ela perdeu dentro de casa. Depois ela pratica diligência dentro da casa, ela mesma. Ela mesma vai atrás, ela não delega para alguém para ir fazer aquilo que ela fez. Ela que perdeu, ela vai. E quando ela acha, o texto diz que ela compartilhou o encontro com alegria. O que estava perdido,
ela não se reserva de comunicar o encontro que ela teve. Ela chama as amigas, ela chama as suas vizinhas, e ela faz assim uma celebração. Ela deseja compartilhar a vitória daquilo que para ela era importante. Afinal de contas, estava perdido, não havia mais a possibilidade. E quando ela encontra, ela dá um testemunho de bênção recebida. Vem fulana, vem cá você. Ei, olha só, eu achei, que alegria, estava perdido, eu achei essa dracma aqui. E o texto diz que houve, dá um entendimento de uma grande celebração, por uma dracma, que esta mulher havia perdido. Obviamente, partindo por um entendimento desse texto, não só no contexto do filho que se perdeu, mas no contexto aqui do testemunho que ela quer dar, quando ela reencontra aquilo que ela abriu, aquilo que ela deixou, aquilo que ela perdeu dentro da própria casa. Ela celebra o reencontro, ela celebra a conquista de ter novamente nas suas mãos aquilo que lhe era importante por valor. Há 2 dracmas importantes que a igreja não pode perder. E é isso que tem trazido uma inquietação ao meu coração. Primeira delas é o temor a Deus. Quando nós perdemos o temor a Deus, nós acabamos fazendo concessões ao pecado. Segundo, é quando nós abrimos mão da obediência à palavra de Deus. E nós ignoramos os avisos dos mandamentos que vão nos pautando na estrada. Quando nós perdemos essas 2 dracmas, nós nos perdemos na vida, nos perdemos na carreira, nos perdemos em tudo. Porque perdemos o temor, e quando se perde o temor a Deus, não faz mais sentido algumas coisas do Senhor. Quando se perde a obediência à palavra, tudo que a palavra diz também não faz mais sentido para mim, porque eu perdi aquilo que eu não deveria perder. Não faz mais sentido. Está empoeirado, está no canto, está jogado. E quando falta ausência de palavra, tem perda de dracma, tem perdas significativas. Aquela mulher, quando ela reencontra a dracma, ela chama todos as suas vizinhas, suas amigas, para contar um testemunho daquilo que estava perdido e ela reencontrou. A gente não gosta de passar por algumas crises. A gente não gosta de perder algumas dracmas. A gente não gosta de ter que passar por algumas lutas, isso é verdade. Aquela mulher, o texto não nos diz, é uma parábola, mas se foi negligência, se foi desatenção, a gente não sabe. Mas o que aponta o texto, e essa é a relevância, é que quando ela reencontra essa dracma, ela chama as vizinhas e celebra. Ela diz: estava perdido, estava no local que eu não sabia, mas agora eu reencontrei. E as suas vizinhas, suas amigas, elas celebram com ela. Deus pode usar o nosso testemunho para encorajar outras pessoas. O nosso sofrimento de hoje, nossa luta de hoje, que será vitória amanhã, servirá para que amanhã outros sejam encorajados no Senhor e se levantem no Senhor. Por nossos testemunhos, por causa daquilo que você está testemunhando hoje,
quando aquela mulher, ela vai para frente de casa e diz: olha, amigas, venham aqui. Está aqui a dracma. Achei. Quantas outras mulheres poderiam ter perdido outras coisas? Ou quem sabe dracmas, já que é uma parábola. E quando ela diz: eu levantei tudo, eu levantei as camas, eu varri, eu peguei a candeia, e vamos dizer aqui, eu clamei ao Senhor, eu orei, eu busquei, eu jejuei, eu me humilhei diante do Senhor, eu fiz tudo aquilo que eu podia fazer, eu não perdi a esperança, eu não entreguei os pontos, eu fui até o final, e eu reencontrei aquilo que estava perdido. Eu nem esperava mais um dia de reencontrar. E quando aquela mulher dá aquele testemunho, é interessante que as outras pessoas podem ter tido também esperança. Os nossos testemunhos podem fazer esse efeito na vida de outras pessoas. Ninguém valoriza coisas grandes se desprezar as pequenas. É interessante, porque ela tem 10, perde 9, aliás, perde uma e fica com 9. Uma, que é uma perto de 9? Ela poderia tocar a vida, ganhar mais uma, e voltar a ter a quantidade de 10 dracmas. Mas isso é uma coisa para a gente pensar. Que ninguém que só valoriza as coisas grandes chegará em coisas grandes, porque ele despreza as pequenas. E as pequenas coisas, o Senhor fala em Ageu para a gente não desprezar os pequenos começos. Para aquela mulher, aquela dracma era tão importante quanto as 9 que ela tinha ainda. E é interessante que às vezes se fala: mas é só uma dracma. Mas o que tinha por trás? O que compunha a história daquela dracma? E como é que Deus pode nos entregar coisas maiores, missões maiores, se nas coisas pequenas nós desprezamos o que Ele nos dá? Então ninguém que valoriza só coisas grandes, Deus pode entregar coisa grande para ele. Por quê? Porque ele não valoriza as coisas pequenas que Deus dá para ele. O exemplo dessa mulher foi o exemplo clássico, porque por uma dracma ela parou e fez uma busca fenomenal na sua casa para reencontrar uma única dracma. Mesmo sendo uma moeda pequena, para ela tinha valor. Aquilo que para você não tem valor, para outro tem valor. Aquilo que para um é pequeno, para outro é grande. Aquilo que para um não tem significado, para outro tem significado. Para ela, mesmo sendo uma moeda pequena, tinha um valor. E foi ela que, com a sua vida, dentro da sua própria casa, ela perdeu aquilo que não poderia ter perdido. Se não cuidarmos de coisas pequenas, Deus não pode entregar grandes coisas em nossas mãos. Todos nós sabemos disso. E esta é uma grande realidade. Se nós não nos importamos com uma dracma, de que maneira Deus pode entregar 100, 40? É óbvio que alguém pode estar falando aqui, por exemplo, de talentos e de dons. A gente não precisa ser bom em tudo. Se for bom em uma coisa e fazer com excelência, tá bom. Mas esta mulher nos ensina o valor de coisas pequenas, de coisas que fazem sentido para ela. Tem coisas que não vão fazer sentido para o teu vizinho que está do teu lado. Tem coisas que não vão fazer sentido para mim, mas faz sentido para você. Porque você sabe o quanto custou aquilo que Deus te entregou, aquilo que você recebeu, aquilo que é seu. O que nós, entenda isso,
O que nós valorizamos ou desvalorizamos tem muita relação com o nosso amanhã, com o nosso destino. Aquilo que eu valorizo tem relação com o meu amanhã. Aquilo que eu desvalorizo tem relação com o meu amanhã. Porque para esta mulher, a perda de uma dracma apontou para ela: eu não posso caminhar, eu não posso seguir daqui para frente se eu não achar que dentro de casa, aonde eu perdi. Ela não desvalorizou uma dracma, embora ela tivesse 10. Isso nos mostra, querido, que às vezes nós não damos muita relevância às dracmas que Deus coloca em nossa vida, as dracmas que Ele põe sobre nossa vida. E às vezes trocamos essas dracmas por momentos, por situações, enfim. E essa mulher nos traz uma lição muito interessante, porque tendo 9, ela para a vida, ela vai correr atrás, eu preciso achar. E a mulher antigamente, desse tempo da parábola, as mulheres não ficavam muito às ruas, não andavam muito pelos vilarejos, elas eram mais dentro de casa. Então não foi o fato dela ter perdido na rua, era fato que ela perdeu essa dracma dentro da sua própria casa. E ela sabia que ela precisa ter um olhar para dentro de si mesma, um olhar para dentro da sua casa e ver de alguma maneira onde essa dracma tinha caído. Aquela perda ensinou aquela mulher a se posicionar. Porque quando ela perde, o texto diz que ela vai ser diligente. Ela pega a vassoura, ela pega a candeia, ela chacoalha as camas, ela procura sobre os armários, ela procura onde é possível. Era talvez, aquela época, as casas tinham buracos nas paredes para que entrasse frestas de luz. É bem provável, poderia ser, que talvez alguém ou ela mesma caiu, não se deu conta e colocou num dos buracos daquele. Ela vai ter que fazer algo que ela não fazia. Ela vai ter que ter uma posição de diligência. Ela vai ter que se esmerar, ela vai ter que se esforçar. Aquela perda trouxe para ela uma lição: guarde bem a dracma, ainda que pequena. E ela curva-se, e ela levanta, ela varre, ela procura de diversas maneiras. Não encontra no primeiro momento, não encontra no segundo momento, mas ela continua, porque para ela faz sentido aquela pequena dracma. Para aquela mulher, ela perdeu para si mesma, dentro da sua própria casa, algo que não podia perder. Alguns teólogos vão apontar para um dote, fazendo sentido a uma coroa que se colocava, um tipo de algo colocava na cabeça da mulher, ou até um colar como símbolo do dote. Então ela não podia sair na rua com 9, ela tinha que sair com os 10, as 10 dracmas. E o texto diz que para ela fazia sentido. Mas aonde está isso? Se ela fica dentro de casa, onde é que ela perdeu? Isso nos traz algo para pensar, que a distração é um perigo para nós, pois nós perdemos coisas preciosas, ainda que seja uma dracma pequena. Eu tenho dito que o diabo não precisa de muita coisa, ele só precisa nos distrair para nos tirar do alvo. E esta mulher se distraiu, e por um momento da sua vida que ela se distraiu, a dracma caiu. Ela estava tão distraída que ela não escutou o barulho da dracma caindo. O tamanho da distração da vida que ela estava vivendo. Sendo um colar, ou sendo algo que as mulheres põem na cabeça, que eu não estou lembrando o nome daquilo, tipo uma tiara. Se caiu no chão, tinha que fazer barulho.
e caiu. Mas ela estava distraída. E ela não escutou. As distrações têm esse grande perigo na nossa vida, da gente perder dracma e nós não percebemos que elas caíram. Ela precisou trazer luz, limpar o ambiente para reencontrar o que ela mesma perdeu. Estava tudo bem, até que ela se deu conta que ela não tinha mais as 10, apenas uma. E quando ela reencontra essa dracma, uma outra lição, ela passa a zelar por aquilo que lhe foi confiado. Até então, não fazia sentido guardar como guardava. Mas depois que perdeu, e ela reencontra, agora ela vai tomar um cuidado extraordinário. Assim são alguns tombos na vida, que às vezes nós caímos, que tendem a nos trazer um alerta. Aqui eu não caio mais. Por aqui eu não passo mais. Eu perdi essa dracma uma vez por causa disso, mas agora eu não vou perder mais. Um dia eu estava distraído e a dracma caiu, eu não vi. Agora a dracma anda no meu bolso, a dracma anda na minha bolsa, a dracma anda em tal lugar. Porque o que acontece com essa mulher é que ela não se dá conta quando ela perdeu. Eu estava pensando nesse texto, que o tempo vai passando e a gente vai deixando a vida levar, vai deixando as coisas acontecer, e principalmente as questões espirituais. Não faz mais sentido a oração, não faz mais sentido a leitura da palavra. Antes, no primeiro amor, líamos a Bíblia com paixão, com devoção. Não fazíamos nada sem consultar ao Senhor. Tínhamos aquela presença de Deus tão forte na nossa vida, na nossa casa, nas nossas decisões. Não comprávamos se não orássemos. Mas de repente as distrações, perdemos a dracma da comunhão. Perdemos a dracma do amor à evangelização. Hoje de manhã eu falava com os homens, de quem é a obrigação do ide de Jesus? Para quem Jesus disse, ide pregai o evangelho? Aos discípulos, ok, mas eles não estão mais vivos. Aqueles não estão. Então esse ide se aplica agora a quem? Aos daqui. Então não é para A, para B ou para C, é para todos. Não cabe dar qualquer justificativa do tipo, mas eu tinha o que fazer, mas eu estava ocupado. Isso é um tipo de justificativa que nós damos para homens, não damos para Deus. Não cabe para Deus. O ide é para todo mundo. Dracmas que Deus entrega para nós e de repente nós não nos damos conta. E quando olhamos, a vida passou, o tempo passou. E o que Deus colocou, o que Deus entregou, perdemos. Passou. E não corremos atrás. Já estamos praticamente quase que no meio do ano. O que estamos fazendo para reencontrar o que não devia ter perdido? Aonde perdemos, aí você pontua algumas dracmas. O que estamos fazendo? É interessante que ela só celebra a vitória depois que ela age com diligência para reencontrar. Ela não canta a vitória, não celebra a vitória antes dela se esforçar. Foi preciso esforço, desgaste, diligência para reencontrar. Mas depois que ela reencontra, aí ela celebra a vitória. Irmãos, cantar quando tudo está pronto é fácil. Mas só alguns sabem o quanto custa para chegar nesse momento. Esta mulher, ela celebra porque ela sabe o quanto lhe custou, ou o que lhe custou para reencontrar o que ela tinha perdido. Ela só celebrou isso porque ela
teve o entendimento que ela não poderia ter perdido aquilo. E aquilo era importante para ela. Quantas coisas na vida espiritual não fazem mais sentido para nós? Quantos aqui se lembram do dia em que desceram nas águas do batismo? Quem ainda se lembra? Quantos se lembram no dia que foram selados no Espírito Santo? Você consegue descrever isso? Você se lembra das vigílias, da alegria de uma escola bíblica dominical, que de repente foi se tornando sem sentido? A dracma do amor à palavra foi substituída pelas distrações. E a gente não reparou que o tempo passou, nossos filhos cresceram, nós envelhecemos, a igreja envelheceu, outros se foram, e eu estava sempre envolvida com as minhas coisas, sempre envolvido com os meus comportamentos, e eu perdi uma dracma. Quantos de nós, que com o tema que foi dado esse ano, já paramos para pensar sobre valores que nunca devíamos ter aberto mão, coisas significativas, relevantes, e aqui estamos falando de coisas espirituais. Quantos de nós que a oração não é mais prioridade? Quantos que pregar o evangelho para alguém não é prioridade? Tem várias igrejas abertas, ele entra numa igreja e ouve lá, não. Como eles vão crer se não tem quem pregue? A dracma, para aquela mulher, era tão ímpar, uma dracma, perto de 10, das 9 que ficaram, que ela para a vida, e vai fazer sentido ela parar a vida, porque ela precisa reencontrar aquilo que ela perdeu dentro dela mesma. Por que ela perdeu? Aonde está? E aí o texto diz que ela vai com diligência. O Espírito Santo nunca se afasta de nós, é nós que nos afastamos do Espírito Santo. A dracma, para esta mulher, fazia todo sentido, todo esforço, ela procurar. 3 coisas marcam a história dessa mulher. Primeiro, ela perdeu a dracma dentro da sua própria casa. Segundo, que ela mesma, ela não disse A, B, ela pratica a diligência e ela vai buscar. Em terceiro, quando ela encontra, ela celebra. Esse compartilhar da vitória, da alegria, é algo que tem nos faltado. É algo que tem também sido uma dracma perdida para nós. Quando um pecador se arrepende, quando algo extraordinário do Senhor acontece, não há o que houve nessa mulher. Nos tornamos tão apáticos, tão religiosos. Nossos templos estão cada vez mais sofisticados, mas estamos cada vez mais frios, mais apáticos. Não temos mais tanta devoção para o Senhor. E essa lição, esse texto nos mostra o que estava por trás daquela dracma. Se você me perguntar, pastor, o que estava por trás daquela dracma? Só aquela mulher sabia dizer. Mas quando ela reencontra, ela celebra. Ela marca aquele momento. Os valores que estavam embutidos naquela dracma faziam sentido para ela. Ela entendeu isso. Hoje nós temos carro, ônibus, uma série de coisas, mas às vezes nós nos limitamos e nem nos lembramos onde está a dracma que Deus colocou em nossas mãos. Nem nos lembramos, nem fazemos conta, mas só para a gente lembrar,
que todos nós recebemos dracmas do Senhor. Aonde é que nós deixamos cair? Em que lugar da vida, da casa, do cômodo nós deixamos cair? Será que não seria esta noite a noite da gente voltar a procurar a dracma que se perdeu? Aquilo que nos foi entregue, que eu mesmo, com a minha atitude, eu acabei abrindo mão. Qual é o valor? O que está por trás da dracma que aquela mulher perdeu? O que é? O contexto final dessa parábola é um só. É que Jesus está atrás do perdido. Jesus está atrás de você. A dracma perdida pode ser eu, que por algum motivo me perdi, me desviei. Algumas pessoas perdem a dracma em casa, na igreja, no trabalho, na faculdade. É possível perder a dracma na igreja. É possível. Mas Deus está nesta noite dizendo: meu filho está atrás de você. E ele não vai desistir. Enquanto nós estivermos vivos, ele não vai desistir. A tríade, filho pródigo, moeda, essa que se perdeu, que nós estamos vendo aqui. E quando nós olhamos para esse contexto da Bíblia, nós enxergamos que há um só desejo do Senhor aqui: de achar. De achar. E eu venho essa noite para pensar com você. Eu queria que você olhasse para você mesmo essa noite. Escute, Jesus está te chamando. Ele está te chamando pelo nome. Ele está te chamando e dizendo: Kleber, aonde você está? Eu tenho te procurado todos esses dias. A voz dele. As 100 ovelhas, uma se desgarra. Ele pega as 99, deixa aos cuidados de alguém e sai atrás de uma. Aqui na parábola da dracma, a moeda, a mulher procura até reencontrar, e a festa celebra quando reencontra. O filho pródigo, estando em casa, se perde em casa, vai embora, até que ele se reencontra. Primeiro ele tem um encontro com ele, mas depois ele tem um encontro com Deus. Ele diz: Pai, eu pequei contra o céu e pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Eu queria que você curvasse a sua cabeça um instante e fechasse os teus olhos. E pensasse como Jesus tem andado atrás de você. Quanto esforço Jesus tem feito para correr atrás de você. Assim como aquele pastor que deixou as 99 no lugar. Assim como essa mulher que procura uma das dracmas. E assim como aquele pai que ficava lá na varanda esperando. O Senhor Jesus está nos chamando de volta para o primeiro amor. Para o reencontro. Para o despertar. Para momentos de intimidade. Que não interessa quantos, que não interessa o nível, mas interessa a presença dele. Interessa que a sua presença aquece os nossos corações. Como os 2 discípulos no caminho de Emaús,
que depois que Jesus se vai, ele diz: mas porventura não ardiam os nossos corações quando ele estava aqui? É isso, querido, é isso. O Senhor Jesus está nos chamando para uma volta, Ele está atrás de nós. Ele está dizendo: eu quero você de novo perto de mim. Algumas coisas talvez tiraram, você perdeu a dracma. Talvez algumas coisas empoeiraram a dracma. É a vida. Talvez algumas decepções empoeiraram as dracmas, te desanimaram, a dracma ficou apagada. Você nem quer mexer mais com ela, mas hoje o Senhor está dizendo: ela é tua, eu entreguei para você. E Deus está te despertando e dizendo: eu estou de volta, eu estou aqui. O Senhor está atrás de você, mas não com a dracma caída, não como aquele moço, e também não como aquela ovelha. Quantos de nós que já não se preocupa mais com a dracma que se perdeu? Eu perguntei agora há pouco, pode abrir os olhos. Quantos se lembram do dia do batismo? Quantos se lembram da sua primeira Santa Ceia? Quantos se lembram do dia em que você entrou pela primeira vez num culto e sentiu-se tocado pelo Senhor? Você se lembra do tempo em que você pegava 2, 3 ônibus para chegar ao culto, vinha direto do trabalho? Cadê essa dracma? Cadê essa dracma? Para aquela mulher fazia todo sentido ela parar a vida e precisa achar essa dracma. Porque tem coisas que, apesar de preço, elas não têm valor. E para ela, aquela dracma tinha sentido. Mas ela tinha 9, mas para ela, aquela era especial. O Senhor Jesus não é força de expressão que eu vou dizer para você. Você sabe, a Bíblia garante, diz que Ele está voltando e Ele está chamando a sua igreja. Precisamos ouvir a voz do Espírito. Ainda dá tempo de despertar. Ainda dá tempo de largar coisas que às vezes a gente se enrosca e perdemos a comunhão, perdemos a intimidade. E a dracma entrou por baixo. Como a gente estava distraído, a gente nem escutou o barulho da dracma que se perdeu. Mas agora que a gente sabe que perdeu, a gente tem 2 coisas a fazer: ou a gente volta, para e reencontra, ou a gente continua do jeito que está e vai ter que se dar conta depois, porque não buscou aquilo que Ele entregou. O que tinha por trás daquela dracma? Tem coisas que para uma tem um valor desse tamanho, para outros tem um valor desse tamanho. Como é que Jesus nos olha? Com aquilo que Ele nos confiou, com aquilo que Ele nos entregou. O que temos feito com o amor dEle da cruz? Como temos vivido este amor da cruz? Não, esse mundo não é fácil. As coisas não estão fáceis. Ele nunca prometeu que seria fácil. Ele simplesmente disse: mas eu estarei convosco todos os dias da sua vida. E se Ele estiver conosco, nós somos a maioria. Se Ele estiver conosco, você vai vencer em nome de Jesus. Se Ele estiver com você, as águas se não abrirem, Ele vai fazer você passar por cima das águas. O Senhor Jesus prometeu: eu estarei convosco todos os dias da sua vida. Repete para a tua alma escutar agora: eu estarei convosco todos os dias da sua vida. Haverão dias de turbulência, haverão dias de choro, haverão dias de decepção, dias de dor, sim, mas Ele estará com você todos os dias da sua vida. Haverá dias de cansaço, vão ter dias em que você
você não vai ter mais força, mas Ele estará com você todos os dias da sua vida. Terão dias em que você vai encostar e vai dizer: eu não aguento mais, eu estou parando hoje. É nessa hora que, quando a nossa força termina, Ele pega e fala: vamos mais um pouco, porque eu não terminei, eu ainda tenho coisas com você, porque Ele prometeu: eu estarei com você todos os dias da sua vida. Tem dia que você vai olhar para a esquerda, não tem como, você olha para a direita, não tem jeito, para trás não dá, para frente você não vê saída, mas de repente a mão está dizendo assim: vem para cá, vem pela fé. Como? Vem para cá, eu prometi que estaria com você todos os dias da sua vida. Querido, essa dracma é preciosa, essa dracma é preciosa, é a dracma da fé. É a dracma de que, quando nós levantamos as mãos para aplaudir ao Senhor, nosso coração jubila quando adoramos ao Senhor. É a dracma que, quando chega a hora do culto, nós ficamos felizes e alegres porque vamos à casa do Senhor. Fazemos o que o salmista disse: eu me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Querido, haverão dias na sua vida, e nós não somos super-homens, nós não somos. Você não é a Mulher Maravilha. Todos nós passamos por lutas, passamos por problemas, mas você tem uma palavra: eu estarei com você todos os dias da sua vida. Então, meu querido e minha querida, a dracma que se perdeu, ninguém pode procurar a dracma por você. Você tem que procurar essa dracma. Você deve procurar. Onde eu estava com a cabeça, quando eu me distraí, eu não escutei quando essa dracma caiu. São as distrações. As distrações são perigosas. Distrações emocionais, distrações financeiras, distrações ministeriais, distrações sociais. Aonde foi, meu Deus do céu? Eu não sinto mais a presença. Eu vou orar, é só 2 minutos de oração, eu não consigo mais sentir a presença. O irmão ali ora, chora, 1 hora eu não sinto. Eu começo a ler a Bíblia, 20 minutos, 10 minutos, eu não me interesso mais. Senhor, aonde eu perdi essa dracma? Você precisa procurar. Você precisa, porque Deus espera aquela celebração junto com você. Ele vai fazer esse dia ser especial, mas é você quem precisa procurar. Sentar-se aqui, estar aqui, é muito comum, é muito confortável, é muito bom. Mas o que você tem feito com essa dracma que Ele tem entregue para você? O que você tem feito? Como você tem vivido, como você tem valorizado a dracma que Ele tem entregue para você? Quanto custou essa dracma? Você sabe quanto custou isso? Alguns aqui de nós, ou de vocês, têm ideia quantos demônios por dia o Senhor repreende para não acertar a gente? Você tem ideia, os crentes que estão aqui essa noite, você tem noção quantas ciladas por dia o diabo tenta armar, mas o Senhor põe os anjos dele ao nosso redor para que eles não nos toquem? Você tem ideia de quantas cirandas o inimigo tenta? O Senhor fala: nele você não toca, nela você não toca, porque você traz a presença dele. Por isso, meu irmão e minha irmã, qual o valor da dracma que Ele te entregou? Qual o valor? Ah, pastor, eu não me lembro mais. Pois é. Esaú tinha a promessa da primogenitura. Foi imediatista. Do que me vale um prato de lentilha quando eu estou com fome? E ele troca. Me permita dizer aqui para a gente entender. Ele troca a sua dracma, que é a sua primogenitura, por um prato de lentilha, um guisado vermelho. Na hora ele matou a fome. Lá, naquele instante, ele não pensou no que ele estava falando, não pensou no acordo que ele estava fazendo, porque naquela hora o estômago falou mais alto, a carne falou mais alto. Só que chegou um dia, e esse dia sempre chega, e quando ele chega, o pai tinha abençoado Jacó. Jacó não vai deixar de ser punido pelo que ele fez. Ele fala assim para o pai dele: pai, o senhor não tem uma bênção para mim? Uma só? Ele disse: eu não tenho.
Pai, uma só. Meu filho, eu abençoei a Jacó, teu irmão. E se escutava nas tendas de Isaque, se escutava os gritos de desespero de Esaú. Porque um dia, alguns anos, ele não pensou no que falou, não mensurou na troca que fez, e trocou a primogenitura, a sua dracma, por um prato de lentilha. Hoje o Senhor está nos dizendo: filhos preciosos, a dracma ainda está com vocês. Ele não tirou. Ele não tirou. Irmãos, e eu encerro aqui, Aguinaldo. Estava lendo um texto esses dias que me trouxe um impacto no meu ventre. Quando o Senhor ungiu a Saul, e um dia Saul fez, foi uma consequência de atitudes, que lá em 1 Samuel capítulo 16, se não me falha a memória, ele fala assim para o profeta: eu o rejeitei, eu não quero mais Saul, não clame, não interceda mais por Saul. O próprio Deus disse ao profeta: eu não quero mais ele no trono, eu o rejeito. Quando Deus, as pessoas falam do amor de Deus, e é fato, a nossa dracma não foi retirada ainda. Ela pode estar caída em algum cômodo do nosso viver. Não adianta você vir pedir oração para mim, eu pedir oração para você. Você precisa sondar-se. Eu preciso sondar-me. Eu preciso fazer as diligências da minha alma. Eu preciso fazer as diligências do meu coração. Eu preciso fazer as diligências da minha mente. Que concessões eu andei fazendo nos últimos meses? Que concessões eu andei fazendo nos últimos anos, que eu perdi a dracma que eu não podia ter perdido? Eu preciso sondar a minha alma. Eu preciso ver nos escombros aonde está aquela alegria de servir ao Senhor que eu não sinto mais. Aonde está em meu coração aquele ardor que eu me alegrava mesmo em dia de chuva, mesmo em dias quentes? Eu preciso. Não é você que fará isso por mim, não sou eu que farei isso por você, somos nós. É um privilégio, eu quero dizer para a igreja, é um privilégio servir a Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. É um privilégio ministrar na casa do Senhor. É um privilégio estar sentado aqui esta noite. É um privilégio abrir e fechar a igreja. É um privilégio vir aqui falar de ofertas. É um privilégio trabalhar na assistência do palco. É um privilégio ministrar aqui em cima. É um privilégio trabalhar na recepção. É um privilégio trabalhar na mídia, porque o Senhor te entregou esta dracma. É um privilégio trabalhar na seara. É um privilégio. Ninguém será salvo porque foi o pintor da casa do Senhor, ou porque cozinhou na casa do Senhor, ou porque foi o pastor sênior da casa do Senhor. Não, é um privilégio ter sido escolhido por Deus. É um privilégio, sendo caídos, sendo homens infiéis, um Deus que é fiel, um Deus que na sua fidelidade comunga com homens que são falhos. Ele entregou. Você acha que Deus não sabe do seu defeito? Olhe para mim.
Você acha que Deus não sabe dos meus defeitos? Você acha que Deus não sabe da minha personalidade? Você acha que eu estou no altar dessa igreja porque eu mereço? Você acha que eu estou pregando essa noite porque eu sou o melhor dos homens? Você acha que eu pastoreio aqui porque Deus achou alguma coisa boa em mim? Isso é graça. E essa graça te alcançou. Essa graça alcançou a tua descendência. Um dia você não sabe, mas um dia na eternidade os teus netos, bisnetos vão te encontrar na eternidade por aquilo que você fez hoje. Porque um dia você pisou nas águas para que outros pudessem passar. É um privilégio servir a Jesus. Pastor, mas o que eu fazia? O que você fazia? Rapaz, tem tanta gente que gostaria de fazer o que você faz. É um privilégio. A dracma que se perdeu. Ninguém vai te procurar. Você não pode entrar no meu coração. Você não pode esquadrinhar meu coração. Você não pode esquadrinhar minha mente. Uma das coisas mais difíceis para nós é o tempo de casa, o tempo de crente, o tempo de conversão. Nos tornamos casquento, cracudo e vamos ficando calejado. Já conheço, já sei, não precisa tudo isso. Cadê o Espírito? Cadê a intimidade então? Cadê a presença que não se manifesta mais? Cadê a glória? Cadê a Shekinah? Hoje o Senhor nos chama. Faltam 6 meses. Você pode virar a chave, você pode mudar a história. Essa dracma está aí dentro de você. Está aí dentro de você. Dentro de você. Não sou eu e nem você. Você não vai entrar no meu coração, nem na minha mente para encontrar. Sou eu quem preciso esquadrinhar. Sou eu que preciso dizer: Senhor, pequei contra o céu. Senhor, eu vacilei aqui. Senhor, eu preciso disso. Quando você encontrar, pode ter certeza que o teu compartilhar vai salvar almas. O teu compartilhar vai contagiar outras mulheres. O teu compartilhar vai ganhar outros homens. Homens duros, Ramons. Pastor Luiz, homens duros que não choravam. Quando a gente compartilhar, eles vão começar a chorar e dizer: eu quero esse Deus para mim. Algumas senhoras que estarão calejadas pelo sofrimento, quando você compartilhar que você reencontrou sua dracma, elas vão dizer: meu, dá esse Deus, eu preciso desse Deus para mim. Você vai sentir o que ela sentiu e você vai abençoar a vida delas. Porque a dracma que Deus te deu, só você sabe o quanto ela lhe custa. Onde Deus nos tirou para nos colocar aqui essa noite? Quem éramos nós? Onde estaríamos nós essa noite se não fosse o amor de Jesus? Eu, com certeza, talvez não estaria mais vivo, mas a boa mão do Senhor tem estendido. Fique em pé. Vamos adorar o Senhor.